Hoje, por um acaso, aqui na Bahia, um dia muito especial. E eu tô aqui pertinho do bairro do Rio Vermelho, onde tem a casa de Iemanjá, onde tem as celebrações de Iemanjá, e tem muitas embarcações, cara, indo e voltando do Rio Vermelho. É uma segunda-feira muito especial aqui. E aí, ô Piero Fiorelli, se o cara tá numa segunda-feira do verão, carnaval chegando, Ah, feriado, na Bahia, só falta ser corintiano. Aí é não, aí, segunda-feira perfeita. Aí tá louco. é, Bom dia, amigo. eu não consigo imaginar quem combina com todos esses itens, né? Bom dia para você, André. Bom dia para a galera da live do André Rene. Animado para mais uma semana, né? Ontem um bom jogo na Supercopa Rei e deu Corinthians, cara. Deu Corinthians. Deu Corinthians e foi um grande jogo, cara. Eu viro e mexe, eu falo aqui, como título para a história dos grandes clubes, e normalmente são grandes clubes que jogam a Supercopa, porque vem de títulos, né? Ou da Copa do Brasil ou do Campeonato Brasileiro. Em termos de título para a história dos grandes clubes, é pouco relevante. Mas como jogo, como evento, tem se tornado um jogo bem bacana essa Supercopa. E quando calha de você pegar um enfrentamento bacana, como por exemplo a gente já teve Flamengo e Palmeiras, de toda rivalidade, a gente já teve Flamengo e Atlético Mineiro, que também são rivais históricos. Esse Corinthians e Flamengo é muito especial, são as duas maiores torcidas do país e tal, um vivendo um momento espetacular, de muita grana, de muito investimento, o outro, porra, numa situação bem delicada. E nessa rivalidade para ver quem que é a maior torcida, quem que é a torcida que mais faz festa, que, enfim, né? E achei bem bacana como evento. Acho que pegou, né, para a história do Total. Corinthians e do Flamengo, ninguém vai chegar daqui a 20 anos e falar, pô, aquele Flamengo do Felipe Luiz, ele não era tão bom assim, não ganhou a É, Supercopa. Não. E para a história do Corinthians também, vai falar, pô, o Corinthians, cara, conquistou a Super. Pro Corinthians até talvez pelo momento valha mais, mas o que vai ficar marcado é que o time conquistou a Copa do Brasil. Só que como jogo, como rivalidade, como evento, ficou bem bacana. sem dúvida nenhuma, né? E para o corintiano é muito valioso quando tem esses movimentos populares, né? De torcida dividida e o corintiano se deslocando. Brasília é uma capital de maioria flamenguista, então, sim, nesse caso, o Corinthians tem torcida em outros estados, sim, mas especificamente no caso Brasília, a torcida do Flamengo era muito maior, então precisava de um deslocamento. E o corintiano gosta de se exibir nesses momentos, né, André? A galera É. curte, né? Se diverte, então os caras vão para lá e fazem a festa realmente. Foi muito legal, né? Corinthians e Flamengo 50-50, é uma coisa muito rara também de a gente ver, né? As duas maiores torcidas do Brasil duelando em 50-50. Então acho que vale por esse contexto, sabe? Pela grandiosidade É. do jogo em si, mais do que pelo título da Supercopa Rei mesmo. E o Corinthians mereceu, acho que em campo, André. Venceu o melhor time, tá? Eu também acho. A gente já vai falar bastante sobre isso. Inclusive, nós vamos convidar o Arthurito Quesada para conversar com a gente e falar da Supercopa Rei. Aconteceu algo curioso comigo ontem, domingo. No sábado à noite eu narrei o Sansão. E aí, domingo, logo cedo, 6 da manhã, eu peguei um voo para vir aqui para Salvador. E por um acaso, cara, negócio de, na hora de comprar passagem e diferença de preço e não sei o quê, eu fiz um voo com conexão, Piero. Algo Ah, que raramente acontece. Então eu saí de São Paulo, fiz uma conexão no Rio de Janeiro, para depois chegar em Salvador. E, cara, eu passei pelos dois aeroportos, né? São Paulo e Rio de Janeiro. O aeroporto de São Paulo, o aeroporto de Congonhas, ele tava lotado de corintianos, cara. é. Lotado, lotado. Assim, o negócio. Quando eu cheguei, eu falei: caraca, será que eu vou chegar no meu portão de embarque, que era lá o último? Assim, lotado, lotado, lotado. E isso era 6 da manhã, 6 da manhã. É. Galera pegando voo para ir para Brasília. E quando eu passei e fiz a conexão no Rio de Janeiro, eu não, assim, não senti um clima assim de torcida ali. Mas a gente sabe, o torcedor do Flamengo, ele é maioria absoluta no Distrito Federal, por essa razão, inclusive, o Flamengo vira e mexe e manda jogos lá, e a gente sabe da força da torcida do Flamengo no Brasil inteiro. Mas vi essa diferença, assim, no aeroporto, e que depois, no campo, no estádio, a gente viu, assim, uma diferença Considerável. considerável, né, cara, E acho que, como você falou, cara, o torcedor corintiano ele pega esses momentos para se exibir.
E se exibiu bonito, cara. E se É, exibiu bonito, porque foi uma festa. E até, ô Piero, eu tava assistindo o jogo das Brabas, antes da Supercopa, lá no estádio do Arsenal, cara. Pô, a torcida sim. corintiana, um negócio fantástico. Realmente, bem bacana. E as meninas conseguiram levar pra prorrogação ainda, né, André? É, Levaram teve pra jogo, né? prorrogação, cara. Teve jogo No e detalhe. realmente, alguém tá perguntando aqui do Felipe Melo. Eu vi as imagens do Felipe Melo sendo hostilizado ali por um torcedor. Chato, né, cara? Eu sou daqueles que eu não consigo compreender muito esse tipo de comportamento, né? E acontece em todas as torcidas, em todos os lugares, de não ter o respeito pelo, sei lá, e o cara, né, tava ali, acho que ele tava lá trabalhando. Enfim, acho chato quando a gente vê essas imagens. Bom, vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo. Vamos falar. Tem muita coisa aí. 9h09. Nós temos Arthurito Quesada, nós temos Ricardola e nós temos Tati Mantovani, certo? Isso aí. É isso. Olha aqui, ó. 9h09. A gente vai falar, tá, gente? Do que tá acontecendo aí pelo Brasil. Claro que a gente teve rodada importante do Paulistão. Tem até leitura labial hoje pra gente fazer aqui. E vamos falar lá sobre o golaço do Vinícius Júnior. Fez um belo gol. A gente vai dar uma passeada aí nesses assuntos. Mas primeiro vamos falar de Supercopa, porque ontem a gente teve um grande jogo lá em Brasília com mais de 70 mil torcedores, né? Mais de 70 mil torcedores para essa partida, envolvendo o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. E o Corinthians ficando com o título em cima do Flamengo. Duas torcidas maravilhosas, fantásticas, que duelaram nas arquibancadas. E assim como nas arquibancadas, dentro de campo, tivemos um vencedor muito claro e muito justo, no meu entendimento. E eu acho que ontem o Corinthians jogou mais bola do que o Flamengo. Sim. E numa dessas, poderia até ter sido mais. Poderia até ter sido mais. E eu não estou falando só do lance do impedimento marcado lá no gol do Memphis, porque estava sem o VAR e tal, a gente vai chegar lá no VAR. Não estou falando só por isso, porque ali, né, já daria para você colocar na conta mais um gol. Agora, dentro de campo mesmo, cara, jogando bola, eu não sei se o Corinthians Sim. quis mais, porque querer todo mundo quer. Eu não sei se o momento da temporada o Corinthians está um pouquinho mais avançado no seu momento, na sua preparação do que o Flamengo. Também tem um pouquinho disso. O fator físico, talvez. Ok. Mas jogando bola, o Corinthians jogou mais bola do que o Flamengo ontem, Piero. Concordo plenamente, André. Teve ali um momento no começo, a partir dos 10 ali, que o Flamengo ele controla um pouquinho, tem uma sequência de chances, mas a partir do gol do Corinthians, a partir daquele momento eu senti o Corinthians muito melhor, assim. A partir daquilo. O gol, o Flamengo acaba sentindo um pouco. Vários personagens nesse título, né? O Dorival que consegue montar o time nos grandes jogos, isso é um mérito que ele tem. Desde que ele chegou no Corinthians, ele não conseguiu ainda entregar o quarto e domingo, mas ele consegue entregar nos grandes jogos. Ele consegue planejar o jogo e o Corinthians consegue elevar o nível quando tem um adversário muito forte à sua frente, né? E entre esses vários personagens, dá para destacar, obviamente, o Yuri Alberto, que sempre marca gol em jogos decisivos, né? Uma coisa impressionante. O Hugo, que é um cara muito identificado, que passou sem sofrer gols em um jogo importante. Matheus Bidu e Mateuzinho, os dois laterais em grande fase. Mas eu vou destacar, André, a dupla do Terrão, cara. A gente tá falando de dois caras, o Corinthians com uma base tão maltratada, cara. Tão maltratada. O Corinthians sofrendo tanto. E o Corinthians tem duas preciosidades, assim, que é André e Breno Bidon. Esses dois moleques, cara, eles são muito diferentes. O Bidon já estabelecido, pela terceira temporada aí, entrando já como titular do Corinthians, virou titular lá em 24, cada vez mais estabelecido, jogando muito. E o André, atuação de gigante, assim, realmente, esses dois garotos titulares do Corinthians, André e Bidon. Concordo plenamente com você, plenamente. Os dois jogaram muita bola e eu até ouvi o Luxemburgo falando um dia num corte aí,
porra, que ele resolveria o problema das dívidas do Corinthians facilmente com a base. Não vai resolver facilmente, mas é um caminho, cara, porque a base, ela, porra, o investimento vale demais, cara, quando você investe na base. Por quanto vai sair um Breno Bidon? Por quanto vai sair um André? Esses caras, se eles forem bem vendidos, se tiverem condição de fazer uma negociação sem estar com a corda no pescoço, o problema todo é quando você vai vender jogador porque você precisa. Se você não estiver precisando, né, você consegue vender bem, eles vão sair por uma grana assim, negócio assustador, porque os dois realmente jogam muita bola. E ontem o André foi um dos destaques junto com o Bidon e com outros tantos jogadores.